Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa última aula da disciplina de Contabilidade de Empresas Cooperativistas 1. Eu sou a professora Fernanda Amaral e hoje nós vamos fazer a revisão dos conteúdos. Antes da gente iniciar a revisão, eu vou fazer as apresentações dos alunos que encaminharam as fotos, né? Hoje eu passei a manhã, muitos alunos não conseguiram acessar o mural. Eu passei a manhã incluindo algumas fotos que me encaminharam. Aquelas escolas que ainda não encaminharam a foto, por favor, encaminhe no WhatsApp. Eu estou participando do grupo de professores, então vocês encaminhem que eu vou postar aqui no mural. E quando nós iniciarmos a disciplina de Contabilidade de Empresas Cooperativistas 2, aquelas escolas que eu não apresentei para os demais colegas, né, que cursam o curso técnico em cooperativismo em outra cidade, em outra escola, para vocês se conhecerem. Então vamos lá para o slide, vamos apresentar a primeira escola hoje. Então a escola é o segundo ano da escola Silva Jardim. Vou colocar um mais aqui, um zoom, de Alto Alegre, a professora Marta. Nós temos aqui também os alunos do professor Ralph, da escola Aurélio Buarque de Holanda, da cidade de Espigão do Oeste, perdão. São 20 alunos do professor, parabéns. Nós temos aqui também, olha, os alunos, olha que turma enorme. Os alunos da escola Ruth Rocha, do distrito de Rio Branco, município de Campo Novo de Rondônia. Olha aqui todos os alunos, uma turma bem grande, né? Nós temos aqui também, vamos aqui, as outras apresentações. Os alunos da escola Arco-Íris de Ariquemes, a professora presencial é a professora Rosa Panini. Muito obrigada, professora, por ter nos encaminhado a foto dos alunos, tá? Nós temos aqui também os alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Tupã, a professora presencial Zenaide Souza. Nós temos aqui também a foto dos alunos da escola Dorothy, da extensão professor Paulo Freire, presidente Médici, olha aqui. Muito obrigada, professora, por ter nos encaminhado a foto dos seus alunos. Continuando aqui. Nós temos aqui a foto também dos alunos da escola, dos alunos do segundo ano da escola Nova Conquista, a professora Márcia, é a escola Maria Paulina. Nós temos aqui também a foto dos alunos da escola, extensão da escola Cassimiro de Abreu, a professora Cristiane, da cidade de Nova Mamoré. Temos aqui também os alunos da escola Padre Ezequiel Ramin, da escola da cidade de Alta Floresta, do distrito de Rolim de Moura. Nós temos aqui também a foto dos alunos da escola Dona Benta, da cidade de Presidente Médici. Vou colocar um zoom aqui. Esse aumenta um pouquinho mais, da cidade de Presidente Médici, do distrito de Nova Riachuelo. E nós temos aqui a foto da aluna Ana Caroline, da escola Cassimiro de Abreu, de Nova Mamoré, que ela fez já a foto quando ela recebeu o estatuto da cooperativa. E nós temos aqui também a foto da escola extensão da escola Cassimiro de Abreu, né? A professora Cristiane, eu acho que eu já havia mostrado para vocês. São todos esses, aqui comigo, alunos, são todos essas fotos que nós recebemos.
Eu ainda estou no aguardo pelo levantamento com a coordenadora do curso, são 100 e poucas escolas, então eu creio que a gente não tem 100 fotos ainda no mural. Eu aguardo essas fotos, eu sou bem paciente e é interessante essa postagem que posteriormente nós podemos montar um portfólio de todas as turmas que cursaram essa disciplina conosco. Bom, eu vou apresentar aqui para vocês também o blog. Tá? Os professores estavam com uma certa dificuldade para acessar o material do trabalho, porque hoje não haverá prova regular. Então, hoje é a apresentação em forma de seminário da pesquisa que vocês realizaram, tá certo? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu vou mostrar o blog da disciplina. Inclusive, eu percebo que muitos professores ficam pedindo os vídeos da aula, as aulas, as atividades. Então eu já disponibilizei no WhatsApp o endereço do blog com todas as informações do trabalho, certo? Como era para montar, e lá também está todas as aulas. Então aula 1, aula 2, 3 e 4 do YouTube, vocês não precisam procurar o YouTube para buscar esses vídeos. Então todos já estão lá. Vamos aqui comigo, eu vou apresentar para vocês o blog. Então o endereço está aqui, contabilidadecooperativas.blogspot.com. Então lá no blog tem todas as aulas. Então aula 4 que eu postei hoje pela manhã, aula 3, aula 2 e aula 1. Ainda falta postar aí as atividades e os slides, mas eu vou, assim que eu tiver um tempinho hoje à tarde, eu pretendo postar todas as aulas. E tem também as informações de como elaborar o trabalho. Então hoje não haverá avaliação. Então materiais para a construção do trabalho. Tem todas as informações, por quê? Porque alguns professores estavam, aqui comigo alunos, estavam com dificuldade de acessar o mural, de receber esse mural via e-mail. Então o que eu fiz? A gente criou aqui o blog para que vocês, para que vocês pudessem acessar através do Drive todas as informações para fazer o trabalho e hoje apresentar o seminário. A apresentação desse trabalho é muito importante para vocês, tá? Para o crescimento de vocês como alunos. Por essa questão de falar ao público, é muito importante desenvolver essa habilidade de vocês. Então, realizando esse seminário, hoje então os professores vão fazer o quê? Durante a apresentação, aquelas escolas que já concluíram toda a parte da pesquisa e os alunos vão apresentar o seminário hoje, eu vou cadastrar todos os professores aqui no blog, aqueles que não conseguem acessar o mural, porque o blog não é tão pesado como o mural e vocês conseguem postar as fotos. Então vamos lá, foto da apresentação do seminário, os slides, os vídeos. Se aquele professor que não conseguir nem postar no mural e nem no blog, eu vou estar recebendo via WhatsApp somente no privado, tá certo? Porque eu não consigo acompanhar o grupo. Então todos os professores têm acesso ao meu número de WhatsApp, então vocês podem mandar as fotos, as filmagens. Por quê? Porque eu vou colocar toda essa construção de vocês aqui no blog, tá certo? E eu trouxe uma novidade aqui para vocês, que é o quê? Depois que vocês realizarem todo o trabalho, né, realizou o seminário, o que vai acontecer? Os professores, os alunos, eles vão consolidar como que foi a construção dessa pesquisa. Aí o que vocês vão fazer? Então lá no blog, vão observar lá no blog que tem uma postagem que é assim, comentário sobre o seminário do trabalho que substitui a prova. Então aqueles alunos que postarem o quê? Que postarem um comentário sobre o que ele achou do trabalho, suas dificuldades, o que poderia ser melhorado, no próximo semestre eu vou sortear na segunda aula da disciplina de Contabilidade de Cooperativas 2, 2 livros. Então aqueles alunos que participarem dos comentários, os comentários é logo aqui embaixo. Então vocês podem, menu comentário, aí você vai lá e inclui um novo comentário aqui junto com a fotinha dos livros. Então eu vou sortear semestre que vem 2 livros. Um dos livros é o livro O Banqueiro dos Pobres, de Mohamed Yunus, um livro bem interessante para vocês, principalmente porque vocês estão estudando
o curso técnico de cooperativismo e o livro O que todo jovem talento precisa aprender, tá certo? Muito interessante esses livros. Então, terminou toda a apresentação, não precisa ser hoje. Vocês têm até o início da próxima disciplina. Então, a próxima disciplina nossa vai ser quase no finalzinho do ano. Então, no semestre 2019-2. Então, lá para o mês de outubro, novembro, nós vamos iniciar outra disciplina. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês postem um comentário para quê? Porque quando nós iniciarmos a outra disciplina, que vão ser algumas informações, serão desse trabalho que vocês estão realizando agora, a gente poder melhorar e identificar quais foram as dificuldades, tanto dos alunos quanto dos professores. Então, aguardo a participação de todos. O blog eu vou disponibilizar hoje, terminando aqui a gravação da aula, eu vou disponibilizar novamente o endereço para os professores, para os alunos, lembrando que como o blog ele não é tão pesado como o mural, vocês conseguem acessar pelo smartphone, tá certo? Então, vamos agora. A professora Priscila está aqui conosco também, né, professora Priscila? Olá, tudo bem? Eu já estou aqui no chat, eu estou vendo como são muitas escolas, então provavelmente algumas a gente não vai conseguir mostrar no mural, né, professora Fernanda? Isso, tem algumas que mandaram agora, então assim, não vai dar pra gente apresentar, mas eu prometo que no próximo semestre eu vou fazer uma apresentação aqui durante a aula e vou passar a foto de todas as escolas, tá bom? Mas vamos lá, iniciando para nossa revisão, porque eu espero que todos os alunos tenham um bom rendimento, bom desempenho no seminário para não precisar fazer a recuperação ou exame final. Lembrando que essa aula de revisão também vai estar disponível lá no blog para vocês, então não precisa ir lá no YouTube, a gente já vai copiar e já vai deixar específico aquele blog ali da disciplina de contabilidade cooperativas 1 e posteriormente a gente vai incluir as informações de contabilidade cooperativas 2 para ficar fácil e no smartphone vocês conseguem acessar. Então vamos iniciar a nossa aula lá nos slides. Evolução histórica da contabilidade. O surgimento da contabilidade é antigo, tanto quanto a origem da civilização, e está relacionado à necessidade de controlar o patrimônio. O conceito de contabilidade. A contabilidade é uma ciência social que controla, organiza, estuda e avalia o patrimônio de uma azienda. E o objetivo da contabilidade é controlar, por meio de técnicas específicas, o patrimônio das aziendas. A azienda é o patrimônio considerado, juntamente com a pessoa que tem, sobre ele, poderes de administração e disponibilidade. O objeto de estudo da contabilidade, então, é o patrimônio. Então, quando você fala assim, o meu vizinho, os meninos aí que moram no sítio, né? O meu vizinho tem um belo patrimônio. Eles olham a fazenda e falam assim, que belo patrimônio. Ele tem o quê? Ah, ele tem uma casa, ele tem gado. Ou você mesmo, aluno, tem lá a tua casa, tem um belo patrimônio. Então, o que é? O patrimônio, muitas vezes as pessoas compreendem que é somente os bens, né? Aqueles que a gente consegue visualizar, mas tem o patrimônio, ele é formado por bens, lá nos slides comigo, bens, direitos e obrigações. Finalidade da contabilidade: fornecer informações quantitativas e qualitativas aos usuários, visando a segurança da tomada de decisão acerca do futuro da entidade. Ou seja, quando eu falo quantidade, é quanto é o meu patrimônio, quanto eu tenho de bens. Esses bens pode ser bem numerário, dinheiro que fica na conta caixa ou em bancos, e nós temos também os bens do ativo imobilizado, outros bens existentes. Temos também o que? Os direitos, são aqueles valores. A cooperativa de vocês provavelmente fará entrega de produtos a uma rede de supermercado. Então, muitas vezes esse supermercado não vai pagar à vista, mas gera o quê? Gera um direito que você tem a receber daquele supermercado. Então, um direito. As obrigações são o quê? São as contas a pagar da cooperativa. Então, é interessante quando uma cooperativa tem um bom gestor. Por quê? Porque ele pode, muitas vezes, comprar fiado, né? Como o pessoal sempre fala, gerar um contas a pagar. E mesmo assim, se tiver uma boa gestão, a obrigação é algo bom
para a cooperativa. Continuando lá nos slides, os usuários das informações contábeis. Então, aqui nós temos a cooperativa. Nós temos os usuários internos, que são o quê? Os funcionários que trabalham na cooperativa. Nós temos também os cooperados. Então, quando nós elaboramos as demonstrações contábeis, anualmente a administração da cooperativa tem que fazer o quê? Tem que prestar conta da demonstração contábil. Qual é? O balanço patrimonial e a demonstração de sobras e perdas. Então, os cooperados devem ter uma assembleia, certo? Para quê? Para que sejam apresentadas as contas da cooperativa, se ela teve ganhos ou perdas. Continuando nos slides, então nós temos os usuários das informações contábeis também, o governo. Por quê? Porque embora seja uma cooperativa, tem alguns tributos que as cooperativas vão recolher para o governo. Os clientes, por quê? Porque os clientes também precisam saber como anda a situação econômica financeira dessa cooperativa. Os fornecedores vendem o quê? Vendem para pagar a prazo, então contas a pagar. Os concorrentes muitas vezes eles têm interesse da informação da cooperativa. E os bancos, por quê? Porque você pode iniciar as atividades da sua cooperativa e fazer o quê? Fazer empréstimos, fazer financiamento para ampliar o negócio da cooperativa. É muito importante para isso o que os bancos, as instituições financeiras exigem. Elas exigem o quê? As demonstrações contábeis principais, que é o balanço patrimonial e a demonstração de sobras e perdas no caso de cooperativas. Continuando nos slides. Então, a composição do patrimônio, bens e direitos, recebe o nome especial de ativo. E o passivo nós temos as obrigações e o patrimônio líquido. Então, nós temos aqui patrimônio líquido. Ele é formado pelo capital social. O que é o capital social? Aquele recurso que os cooperados tiram do bolso e integralizam na cooperativa. Inclusive, parte da pesquisa era para fazer esse levantamento da questão do capital social e das reservas, né? Da RATS e da reserva legal, porque tem uma lei do cooperativismo que determina qual o percentual mínimo de cada uma dessas reservas. Então, o ativo, nós temos algumas contas, bancos, estoque, veículos, e a equação patrimonial é determinada como? Patrimônio líquido é igual o valor total do ativo menos o passivo, nós encontramos o valor do PL, que é chamado de patrimônio líquido. A apuração do resultado, ou seja, a função econômica da contabilidade nas cooperativas. Temos os ingressos, que são as receitas, que é ingresso de recursos na cooperativa, oriundo de vendas de mercadoria ou prestação de serviços. Dispêndios, que também são chamados de custos, gastos diretamente ligados à produção de bens ou serviços em cooperativas prestadoras de serviço ou industriais. E os dispêndios, despesas, que é gastos necessários para obtenção de receita, que seriam os ingressos. Temos as técnicas contábeis, que são a escrituração contábil, demonstrações contábeis, análise das demonstrações contábeis e auditoria. Ok, então o foco do nosso estudo na disciplina de contabilidade de cooperativas 1 é escrituração contábil e as demonstrações contábeis. A análise das demonstrações e auditoria não é o nosso foco. Então vamos lá, conceito de conta. Para que os registros dos fatos sejam feitos de forma correta, é necessário que estes sejam efetuados separadamente, segundo sua natureza. Uma conta completa, então eu tenho lá conta caixa. Então, caixa é onde eu vou colocar o quê? Aquele dinheiro em espécie. Banco é aquele valor que eu tenho depositado lá na conta no banco naquele dia. Então, tem os seguintes elementos: nome da conta. Então, nome da conta, banco. Histórico da operação. Então, vamos lá. Foi venda de mercadoria à vista. Tá? Esse é o histórico da operação, a data da ocorrência. Então, quando ocorreu essa operação, o valor de débito
e o valor de crédito e o saldo. Classificação das contas contábeis. As contas, elas podem ser contas patrimoniais e elas subdividem em ativas, que representam os bens e direitos, e as passivas, que representam as obrigações. Então, contas patrimoniais ativas, então nós temos ali o dinheiro em espécie, os veículos, máquinas, computadores também são exemplos de contas patrimoniais ativas. E contas patrimoniais passivas, nós temos o quê? Salários a pagar, fornecedores, tributos a recolher. Então, todas as contas contábeis que tiver depois do nome da conta a pagar ou a recolher, é uma conta patrimonial passiva. Contas de resultado. Contas de resultado. Representam as contas que alteram o patrimônio líquido da cooperativa. São as contas de receita, que seriam os ingressos, e despesas, que seriam os dispêndios. Ok, então as contas de resultado são aquelas contas necessárias para você fazer o quê? Apurar o ganho ou a perda da cooperativa. Plano de contas. É um conjunto de contas que uma cooperativa utiliza para efetuar seus lançamentos contábeis. Não existe um modelo único de plano de contas ao elaborar o plano de contas de uma cooperativa. Deve-se considerar seu ramo de cooperativa, seus interesses, suas características. As contas são agrupadas em grupos e subgrupos. Então, aí nós temos agora as operações próprias de cooperativa, que a conta capital na cooperativa é denominada capital social, lucros ou prejuízos acumulados será denominadas sobras ou perdas à disposição da Assembleia Geral. A demonstração de resultado de exercício, que numa empresa, numa organização com fins lucrativos, né, recebe o nome de DRE, na cooperativa recebe o nome de demonstração de sobras e perdas. As sobras e perdas devem evidenciar separadamente os ingressos, diminuídos dos dispêndios, ou seja, receita menos custos e despesas do ato cooperativo, e da receita, custos e despesas do ato não cooperativo, demonstrando segregadamente por produtos, serviços e atividades. Então vamos agora, nós falamos o que é ato cooperativo. Então, ato cooperativo são os atos praticados entre a cooperativa e seus associados para consecução dos seus objetivos sociais. Então, nós temos aqui, tem a cooperativa, os cooperados, aquelas pessoas que tiraram recurso do bolso e integralizaram na cooperativa, são os cooperados. Então, todos os atos que são realizados entre a cooperativa e os cooperados é chamado de ato cooperativo. Continuando lá no slide. Atos não cooperativos. Atos não cooperativos são aqueles que importam em operações com terceiros não associados. Exemplo, a contratação de bens ou serviços de terceiros não cooperados da cooperativa. Isso pode acontecer, lembrando que nós vamos estudar no próximo semestre, quando você realiza ato não cooperativo, a incidência de tributos, de alguns tributos, é maior do que quando você faz um ato cooperativo. Outra operação própria, então, poderá a cooperativa remunerar o capital social dos associados com juros até no máximo de 12% ao ano. Então, isso é conforme determina a lei, mas tem que estar transcrito lá no Estatuto da Cooperativa. Então, aquele valor, aquele recurso que o cooperado tirou do bolso e integralizou na cooperativa, anualmente ele pode receber juros daquele recurso, não só o ganho da operação de ingresso de receita e de sobras na cooperativa. Desse valor do capital também ele pode receber juros, desde que esteja transcrito lá no Estatuto da Cooperativa, correto? Continuando aqui no slide. O juros sobre o capital operações próprias de cooperativas. Os juros sobre o capital são deduzidos das sobras dos atos cooperativos. Ok.
Nas cooperativas de crédito, os juros do capital social serão até o valor da taxa Selic. Então, cooperativas de crédito não é aquele tratamento lá de juros até 12%, é conforme a taxa Selic do governo federal. Bom, das sobras líquidas do exercício, as cooperativas estão obrigadas a constituir no mínimo 2 fundos. Então, se é no mínimo 2, então pode constituir mais. São eles reserva legal, reserva de assistência técnica, educacional e social, que é o RADS. Operações próprias de cooperativas. Vamos lá. O que é a reserva legal? Com a finalidade de reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas atividades, constituída de pelo menos 10% das sobras líquidas do exercício. Ok, então o trabalho de vocês, parte dele é isso. Então, pelo menos 10%, mas a sobra é quanto? A sobra é 100%. Aí você tem que constituir o quê? Reserva legal e RADS. Somando essas duas, não pode ultrapassar o quê? 100%, que é o total das sobras líquidas, correto? Continuando nos slides. Reserva de assistência técnica, educacional e social, o RADS. Com finalidade de prestar assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto no estatuto, aos empregados da cooperativa, constituída de pelo menos 5% das sobras líquidas do exercício. Ok. O resultado líquido decorrente de ato não cooperativo, quando positivo, deve ser todo destinado para o RADS e não pode ser objeto de rateio entre os associados. Ok, então resultado positivo de ato não cooperativo não pode ser rateado com os cooperados, vai direto para a reserva de assistência técnica, educacional e social. Quando esse resultado é negativo, deve ser levado à reserva legal, IC, e se insuficiente sua cobertura será rateado entre os associados. Ok. As entidades cooperativas devem distribuir as sobras líquidas aos seus associados, de acordo com a produção de bens ou serviços por ele entregues, em função do volume de fornecimento de bens, de consumos e insumos, dentro do exercício social, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral. As perdas apuradas no exercício, não cobertas pela reserva legal, serão rateadas entre os associados ou cooperados, conforme disposições estatutárias e legais e registradas individualmente em conta do ativo, após deliberação da Assembleia Geral. Então, agora vamos para a parte de escrituração contábil, que é o quê? O registro cronológico e específico da natureza de todos os fatos que ocorrem na cooperativa. Lançamento contábil. A estrutura do lançamento tem por alicerce o secular método das partidas dobradas, segundo o qual todo débito deve, concomitantemente, ser correspondido por um crédito de igual valor. Todo fato que origina o lançamento contábil deve estar suportado em documentação hábil e idônea. Ok, então o que é a escrituração contábil? São todos aqueles fatos que envolvem movimentação econômica e financeira da cooperativa, tem que ser o quê? Tem que ser escriturado. A gente vai fazer o lançamento contábil no livro diário, certo? Então vocês estão, uma das etapas do trabalho de vocês é pensar numa cooperativa para a produção de doces. Então, para montar essa cooperativa, vocês precisam o quê? Além do recurso para movimentar a cooperativa, para comprar o material de estoque, para produzir o doce, vocês precisam do quê? Vocês precisam de comprar bens para o ativo mobilizado, tipo fogão, geladeira, dentre outros. Então, o que acontece? Quando você compra uma geladeira, quando você compra um fogão para a cooperativa, você tem que fazer o quê? O lançamento contábil dessas informações, porque isso é o quê? É um fato contábil, tá certo? Lembrando que nós utilizamos as partidas dobradas. Para cada débito, tem um crédito de igual valor. Continuando lá nos slides. Livro diário. O registro do livro diário é obrigatório pela legislação brasileira. É o que expressa as operações da empresa em seu dia a dia e deve obedecer às normas brasileiras de contabilidade. Ok. Então, as demonstrações contábeis
das cooperativas que devem ser elaboradas conforme a Lei 5.764 da Política Nacional do Cooperativismo, que é parte da pesquisa de vocês. Então, quando vocês, esse trabalho todo já é início para vocês compreenderem como vai ser a construção do projeto integrador. Então, com base nessa lei que eu disponibilizei, define que a gente tem que elaborar alguns demonstrativos. Então, qual o demonstrativo contábil? Lá no seu artigo 44 é o balanço patrimonial, então lá no slide comigo, e a demonstração de sobras e perdas. O balanço patrimonial das entidades cooperativas deve evidenciar os componentes patrimoniais. Nós temos no balanço o ativo circulante, que abriga valores cuja realização se dará dentro do exercício social seguinte. E no ativo não circulante, agrupam-se as contas cuja realização está além do período do exercício social seguinte. Vejamos. Então, ativo circulante, eu vou colocar o quê? O meu dinheiro em espécie, o valor que a cooperativa tem disponível lá no banco, os estoques para a produção do meu doce. Então, eu vou comprar o quê? Eu vou comprar açúcar. O que mais que eu vou comprar? Então, todos os materiais necessários para a produção do seu doce vai ficar onde? Vai ficar lá no ativo circulante. Continuando aqui, então nós temos os estoques. Aí nós temos o ativo não circulante, são aqueles bens que vocês precisam identificar também lá no trabalho de vocês. Uma etapa do ativo não circulante são o que? O ativo mobilizado, que entra o que? Os bens necessários para você iniciar os trabalhos da sua cooperativa de doce. Então, você precisa comprar o quê? Um fogão, uma geladeira. Então, esses bens aí, um computador vai fazer parte do ativo não circulante. Balanço patrimonial. O passivo circulante abriga valores a pagar dentro do exercício social seguinte. Já no passivo não circulante, agrupam-se as contas de dívidas cujo pagamento será executado após o exercício social seguinte. Já no patrimônio líquido, será o agrupamento das contas, onde nós temos o capital social e as reservas. Particularidades da demonstração de sobras e perdas das cooperativas. Então, nós temos as sobras do ato cooperativo. Então, ocorreu sobras, teve ingresso menos os dispêndios. Essas sobras, nós vamos constituir o quê? As reservas. Para isso, vocês têm que observar o que? O estatuto da cooperativa. Então, conforme a lei do cooperativismo, do sistema cooperativista, vocês devem constituir no mínimo 2 tipos de reservas. Mas eu creio que a maioria dos estatutos que eu disponibilizei, sempre eles constituem até 3 reservas. Então, nós temos aqui, vamos comigo lá no slide, a RATS, que é a Reserva Técnica, Educacional e Social. Nós temos a Reserva Legal e reservas estatutárias, ou seja, outras reservas. Inclusive, na atividade de percurso, creio que a 2, o estatuto que eu disponibilizei para vocês tem uma reserva que é denominada Reserva de Desenvolvimento. Então, pode se constituir. Agora, quando tem perda do ato cooperativo, o que acontece? Eu posso abater essa perda utilizando o recurso disponível lá na conta do patrimônio líquido chamada reserva legal, certo? O montante que está lá na reserva legal, se ele não for suficiente para cobrir essa perda, o que eu faço? Eu vou ter que ratear essa perda com os cooperados da cooperativa. Então, por isso, a cooperativa precisa de uma boa gestão. Aí nós temos o que? O lucro, né? O lucro na cooperativa, ele só vai existir quando não, a cooperativa realiza ato não cooperativo. Então, o que ele vai fazer? Esse lucro do ato cooperativo pode ser rateado com os cooperados? Não. Ele vai direto para a reserva de assistência técnica, educacional e social da cooperativa. Então, não pode distribuir com os cooperados. Lembrando que esse lucro do ato não cooperativo, né, muito cuidado aí quem for constituir cooperativa, deixar isso bem definido, porque
Porque quando você realiza ato não cooperativo, você vai pagar mais impostos, correto? Então, quando eu tenho prejuízo do ato não cooperativo, o que eu faço? Eu vou lá, teve um prejuízo, vou lá utilizar o recurso que eu tenho lá na conta do patrimônio líquido reserva legal. Se essa reserva legal não for suficiente para cobrir esse prejuízo do ato não cooperativo, o que eu faço? Eu vou lá, nesse ano teve sobras de ato cooperativo, então eu vou abater esse prejuízo do ato não cooperativo com sobras do ato cooperativo. Ah, tá, professora, as sobras não deram para cobrir o prejuízo do ato cooperativo. O que eu faço? Vou ter que ratear esse prejuízo com os cooperados. Então, por isso que é muito importante a gestão, uma boa administração de uma cooperativa para não ocorrer esses problemas, correto? Vamos continuar lá nos slides. A evolução histórica da contabilidade de custos. Quem mensurava o valor de mão de obra, matéria-prima e demais recursos utilizados na produção de roupa? Quem será que mensurava isso? Ok. Antes da Revolução Industrial, os bens eram quase todos produzidos por pessoas ou grupos que raramente constituíam entidades jurídicas. Então, no período mercantilista, não existiam tantas indústrias, como que a pessoa apurava o custo das mercadorias? Então, era estoque inicial mais compras, menos estoque final, a gente chegava no custo da mercadoria vendida. Com o advento da Revolução Industrial e o surgimento da manufatura, foi necessária a evolução de critérios contábeis que pudessem mensurar, ou seja, medir aspectos relacionados aos custos de produção. Quais foram os marcos da contabilidade de custo? Revolução Industrial, que era registrar os custos corretamente, ajudava o gestor a avaliar os estoques, determinar mais resultado e levantar balanços. Primeira Guerra e crise de 29, a necessidade de melhoria nos controles. E a Segunda Guerra, onde teve maior necessidade de eficiência e eficácia, aumento da competição. E com a globalização, aumento da competição, empresas multinacionais. O conceito de contabilidade, então, é uma parte da ciência, é um ramo da contabilidade, né? Parte da ciência contábil, que se dedica ao estudo dos gastos necessários para se obter um bem de venda ou consumo. Então, a produção do pudim de leite condensado. Quais são os gastos necessários para eu deixar esse pudim pronto? Então, quem vai estudar isso é o que? A contabilidade de custo. Então, no próximo semestre, nós vamos dar continuidade a essa primeira etapa que a gente fez, introdutória de contabilidade de custos, para a gente tratar, nós vamos trabalhar, por isso que eu pedi no trabalho de vocês a questão de pensar em elaborar uma cooperativa de produção de doces, porque o foco da nossa disciplina no próximo semestre será tributos e contabilidade de custos. Então, esse trabalho de hoje vai ajudar bastante para vocês conseguirem compreender esses conteúdos. Continuando lá nos slides. Primeiros termos usados em custos. Temos o gasto, que é a aquisição de um produto ou serviço qualquer que gera sacrifício financeiro para a cooperativa, representado por entrega ou promessa de ativos. Um exemplo, mercadorias para revenda, mão de obra. Investimento. Gasto ativado em função da vida útil ou de benefícios atribuíveis a períodos futuros. Exemplo, aquisição de veículos. Custos, dispêndios de produção, gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens ou serviços. Exemplo, matéria-prima, mão de obra, manutenção de máquinas. Dispêndios, despesas, dispêndios operacionais, bem ou serviços consumidos direto ou indiretamente para obtenção de receita. Classificação dos custos dispêndios. Nós temos, quanto à alocação, temos os diretos e os indiretos.
Quanto à sua natureza, nós temos os fixos, os variáveis, os semifixos e semivariáveis. Ok. Professora Priscila, como é que está a participação aí, professora, dos alunos? Vamos lá. Muitas dúvidas? Alguns, eles estão só questionando com relação à sua apresentação das escolas, porque foi por isso que eu comentei, que como são muitas escolas, fica um pouco difícil da professora falar todos de uma vez. Então, alguns falaram, a professora não falou a minha escola, a professora esqueceu de falar a minha, a gente mandou a foto, então eles ficaram um pouco mais... Com relação à aula, eles ainda não mandaram nenhuma dúvida. Isso é um sinal bom, né? Sinal que estão entendendo a aula. Mas eles ficaram bem empolgados com relação ao mural, né? Estavam ali bem empolgados, alguns ficaram bem felizes porque apareceram, colocaram lá as fotos aí, alguns estavam justificando, mas nós estamos aqui, nós acabamos de mandar a foto, então esses que acabaram de mandar fica um pouco mais difícil. Isso, aqueles alunos, né, os professores, eu sei da dificuldade, por isso como essa disciplina subdivide em 2 etapas, então essa é a primeira etapa e semestre que vem nós teremos a outra, então dá tempo. Então, professores, encaminhem as fotos com o nome da escola, da cidade, o nome da professora, tá certo? Que a gente vai postar lá no mural. Outra coisa, a apresentação do seminário hoje, eu percebo que os outros trabalhos, os professores postam lá no grupo do WhatsApp. Eu peço, podem postar, mas mandem para mim no privado ou vão lá, colocam no mural. Hoje à tarde eu vou cadastrar todos os professores que eu tenho o e-mail para eles acessarem o blog, colocar toda a filmagem, os slides. Tem uma professora que falou, professora Fernanda, os meus alunos fizeram todo o trabalho, hoje vão apresentar, montaram até os slides. Então, assim, interessante. Por quê? Porque depois no blog, lá na próxima disciplina, eu vou fazer o quê? A gente vai trazer as considerações, aqueles trabalhos que a gente achou, olha, isso aqui, com certeza todos estão trabalhando, mas tem uns que se destacam mais, tá certo? A gente vai apresentar e vai trazer aqui na próxima disciplina, que é Contabilidade de Cooperativas 2, para a gente apresentar para vocês, e acessem lá o blog. Lembrando que na segunda aula de Contabilidade de Cooperativas 2 eu vou fazer o sorteio dos livros, certo? Desses 2 livros, então eu pretendo sortear para vários alunos. Quanto mais alunos participarem aqui, eu vou pegar o nome de todos que incluírem o seu comentário sobre o seminário, o que achou, as principais dificuldades, porque a gente vai fazer o quê? A gente vai sortear esse livro e eu vou mandar entregar aí na sua escola. Então, vou mandar no endereço da professora e depois eu quero que a professora tire a foto e manda. Ela pode ir entregando esses livros. Os livros são interessantes, vai ajudar muito para vocês, porque vocês estudam um curso bem interessante, que é técnico em cooperativismo, e com certeza vai ampliar os horizontes de vocês, tá certo? Mas vamos aqui agora dar continuidade nos slides da nossa aula. Nós temos aqui os custos, que seriam os dispêndios diretos. São apropriados diretamente a cada produto fabricado, sem a necessidade de rateios ou estimativas. Exemplo, matéria-prima consumida, embalagens aplicadas diretamente aos produtos. Já os indiretos são apropriados aos produtos fabricados mediante rateios ou estimativas, por não poderem ser identificados de forma precisa na composição dos custos dispêndios. Exemplo, seguro de fábrica. Os custos fixos, ou seja, nossos dispêndios fixos, não sofrem variação em razão do volume de produção. Um exemplo, o seguro da fábrica. E os custos dispêndios variáveis sofrem variação em razão do volume de produção. Exemplo, matéria-prima e embalagens. E os semifixos são custos que se mantêm quase fixos, mas reagem ao ritmo de produção. Exemplos, manutenção da fábrica, que aumenta com o aumento de produção. E os semivariáveis, que são custos que variam com o nível de produção. No entanto, mantém uma parcela fixa mesmo que nada seja produzido. O exemplo, energia elétrica, que é fixa até determinado consumo, ultrapassando este consumo, torna-se variável. Ok, então vamos aqui um exemplo de custo variável, né? Então vocês vão montar, iniciar as atividades, por mais que seja fictícia, mas vocês estão pensando na cooperativa de doce. Então, o que seriam os custos variáveis da sua cooperativa de doce? Eu vou produzir doce de abacaxi, tá? Para fazer esse doce eu preciso comprar o quê? Abacaxi, o que mais? Açúcar. Outros itens. Quais são os custos variáveis? Custos variáveis são aqueles que
quanto maior for a quantidade produzida, maior será o seu gasto. Vamos lá, açúcar. Eu vou produzir 100 doces, né? Vamos colocar esses doces aí em barras ou em potes. Vou produzir 100 potes. Então, para mim produzir 100 potes, eu vou gastar uma quantidade X de açúcar. Para eu produzir 200 potes, eu vou gastar a mesma quantidade? Não, eu vou gastar mais, não é isso? E também mais abacaxi. Então, esse é um exemplo de custo variável. Eu tenho que outro exemplo de custo variável, que nós temos a mão de obra. Então, para produzir 100 potes, eu vou gastar quantas horas de mão de obra? Para eu produzir 200, eu vou gastar quantas horas? Com certeza será mais, né? Então, é um exemplo de custo variável. E custo fixo, o aluguel do espaço para a produção do seu doce é um custo fixo. Por quê? Porque se você produzir 100 potes de doce, você vai pagar o mesmo valor. Se você produzir 200, você vai pagar o mesmo valor de aluguel. Correto? Então, conseguiram compreender a diferença? E a diferença entre custo direto e custo indireto. Vamos voltar aqui no slide. Então, os custos diretos, nós temos o que? A matéria-prima. Então, o açúcar. Eu consigo medir, mensurar quanto vai, se eu fizer um controle, quanto eu vou colocar na produção, para mim produzir 100 potes, eu vou gastar X. Para produzir 200, eu vou gastar XY. Do mesmo jeito, embalagem. Então, vamos lá. Se eu produzir 100 potes de doce, então eu vou precisar de 100, a embalagem, que será o pote, vou precisar de 100. Eu consigo medir. Então, eu consigo apropriar diretamente a cada doce produzido, certo? E os indiretos são aqueles que eu não consigo mensurar de forma precisa. Um exemplo dele é o seguro de fábrica. Então, eu posso pagar o seguro da fábrica, o seguro da cooperativa, né, onde está instalado ali todo o meu maquinário. Então, é um exemplo de custo indireto. Lembrando que essa parte final de contabilidade de custos, nós retornaremos na disciplina de Contabilidade de Cooperativas 2. Lembrando, aqueles alunos que mandaram a fotinha hoje, no próximo semestre, estaremos aqui novamente e a gente vai apresentar a vocês, incluindo a apresentação do seminário. É isso, professora Priscila? Isso mesmo. Alguns alunos agora enviaram umas fotinhas aqui da Escola Maria Rosa. E foi alguns que questionaram que não foram vistos, né? Sim. Mas eles mandaram uma foto aqui bem bonita, assim, bem todos olhando, assistindo a aula. Então, infelizmente, não tem como mostrar todos, mas isso vai ter uma sequência. Vocês vão estar com a professora Fernanda no próximo semestre, na próxima disciplina. Então, o projeto continua, né, professora? Isso. Lembrando, postem o comentário de vocês lá no blog. Vocês conseguem acessar pelo smartphone. Por quê? Porque vocês vão participar do sorteio dos livros. Correto? Nós estamos finalizando aqui a aula de revisão, mas eu vou ficar de olho em vocês daqui a pouquinho. Por quê? Porque a professora vai filmar a apresentação do trabalho de vocês, vai postar lá no mural. Se não der para postar no mural, vai postar no blog. Depois eu vou ajustar tudo isso, vai ficar no mural ou no blog, para observar a apresentação de vocês e no próximo semestre a gente fazer os comentários, ver como é que foi o desempenho para a gente melhorar com certeza o conhecimento e o aprendizado de vocês nesse conteúdo tão importante para uma boa gestão de uma cooperativa. Nós vamos ficando por aqui e retornamos em um outro momento. Muito obrigada.